Nesta edição do programa Cena Aberta, o meu papo é com Rafael Noleto, ele que é jornalista, mas que também encabeça um projeto bem interessante, que tem tudo a ver com espiritualidade. Já esteve no Cena Aberta, né, há alguns anos atrás, e agora que o projeto está em andamento, ele vem contar pra gente as novidades. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para contar um pouco dessa experiência, né, de como tem sido trabalhar a espiritualidade pagã no contexto do Piauí. E faz tanto tempo que você veio aqui que a gente ainda gravava lá no Cine Teatro mesmo, lá né? Na Assembleia ainda, né? Pois é, já conheci os nossos estúdios aqui, claro que você já veio ao Pauta. Mas né? Esse espaço aqui especial, estou conhecendo hoje, né? Estou estreando hoje, né? Esse espaço especial do programa Cena Aberta. Bom, de lá para cá, 2013, 2014, quando você teve a ideia de criar, né, a Vila Pagã, né? Uhum. Você vai explicar para a gente direitinho como é que funciona. O que aconteceu? Muita coisa, né, mudou, evoluiu de lá para cá. Tanto a forma como a gente pratica e encara a espiritualidade pagã no contexto do Piauí, como o próprio espaço que ganhou, né, novas estruturas e está se consolidando a cada dia que passa, né? O espaço da Vila Pagã. Bom, o espaço da Vila Pagã, gente, fica na região, na área rural do município de José de Freitas. Segundo Rafael Noleto, fica a 30 quilômetros de Teresina e também a 30 quilômetros do centro comercial, diria assim, José de Freitas. E assim, é uma boa localização estratégica entre as duas, né? Faz parte de uma rota turística que leva à Barragem do Bezerro e outras regiões com atrativos de turismo rural. Então a gente pretende trabalhar no espaço também essa questão, não só espiritual, mas também cultural e turística, né? Fortalecendo o turismo rural e favorecendo não só a parte cultural, mas econômica da própria região. Tá. Agora, para a gente realmente poder explicar para o público que acompanha o nosso programa como é que funciona todo esse projeto, primeiro vamos entender qual é a relação que tem com o politeísmo, que é a adoração a vários deuses, seria isso, né, de uma maneira bem simplista, e com essa história do paganismo. Qual é a relação? Primeiro, acho que a gente tem que entender o sentido, o significado da palavra pagão, né? Pagão, ele deriva do latim paganus, que quer dizer pessoa do campo, pessoa do lugar. Então, um pagão é aquela pessoa que mantém as tradições do seu local, do seu lugar de origem, do lugar que ela vive. O que define uma espiritualidade como uma espiritualidade pagã são três conceitos básicos. Primeiro, relação com os ciclos da natureza, que são festejados através de celebrações. Segundo, relação com a ancestralidade sagrada. E o terceiro é o culto politeísta, ou seja, o culto a várias divindades, né? Que Então, nas tradições pagãs a gente tem diversas divindades. Que a gente né? observa mesmo na questão dos rituais, dos quais também a gente vai falar um pouco. Eu estava aqui folheando esse livro, inclusive esse livro está na internet para vender. Tá, no né? Clube dos Autores. Depois a gente pega o detalhe dele aqui. Caminhos Piagas, né? Magia e ancestralidade no Nordeste brasileiro, né? Como que a gente vem desse modelo do paganismo, mas vivenciando a partir da nossa realidade, conhecendo os nossos mitos locais, conhecendo os nossos ciclos, o nosso bioma, como se relacionar com o seu bioma local, conhecendo os nossos símbolos, né, os símbolos que foram deixados pelos nossos ancestrais. O Piagas especificamente quer dizer do Piauí? Sim, a palavra piaga, ela quer dizer pajé, sacerdote, curador ou propagador de fé, segundo historiadores que escreveram sobre esse tema, né? E pode ser também nativo do Piauí, tanto que alguns dizem que o nome Piauí vem justamente desse termo, terra de piagas. Seria o Piauí, então, a terra de pajés, a terra de sábios, a terra de sacerdotes. Bom, e aí, quando a gente volta para a questão do paganismo, você sabe que tem aquela brincadeirinha de como você se vê, como as pessoas te veem, né? E justamente na questão do paganismo, a gente tem a impressão de que as pessoas veem vocês que fazem esse tipo de prática espiritual de uma maneira muito
muito engraçada até. Bem caricata, Bem até caricata. por conta do cinema, da literatura, que deu um pouco essa visão, né, de bruxaria, paganismo, são termos bem afins e relacionados com quem vive o dia todo fazendo feitiçaria ao redor de um caldeirão, ou às vezes que não acredita em Deus, quando é totalmente o contrário, a gente acredita em Deus até demais, né? Então tem essa relação, como as pessoas nos veem de forma meio caricata ou não tem, às vezes, nenhuma definição sobre o que é ser pagão. Às vezes você pergunta, a pessoa não sabe dizer nada, ou quando tem é de forma preconceituosa, né? Mas hoje a gente já vivencia, já pode encontrar uma difusão maior do que é essa religião, que é essa espiritualidade, né? As pessoas já buscam conhecer mais. Em 2003 o projeto ainda estava no papel. Estava no papel ainda, não tinha muita coisa concreta. Hoje nós já temos o espaço. Nossa, são o quê? Né? 3 anos. Em 3 anos já cresceu bastante coisa, né? Já cresceu bastante coisa. E eu queria que você falasse pra gente qual é a relação da Vila Pagã, localizada lá na zona rural do município de José de Freitas, com a própria comunidade e de que maneira ela interfere nessa comunidade no sentido cultural e no sentido social. A Vila Pagã, ela pode ser entendida como um complexo turístico, cultural e religioso. É um complexo de preservação das culturas pagãs, das culturas politeístas, cujo eixo é a vivência da nossa espiritualidade da terra. No caso, é o paganismo piaga, né? Esse espaço, ele atualmente é um das maiores áreas de preservação cultural pagã de todo o mundo, constituindo 70 mil metros quadrados, onde são voltados especialmente para a preservação dessas culturas, através de centro cultural, museu, loja, biblioteca. Hoje a gente já conta com um acervo de mais de 1000 títulos de livros e estamos agora partindo para a construção da sede dessa biblioteca. Uma intervenção aqui. No caso dos livros sempre voltados para essa cultura. Folclore, paganismo, bruxaria, história do Piauí, não é? Porque conhecer a sua história, a sua ancestralidade também é um dos princípios da tradição piaga, do paganismo, né? Entendi. Então aí é o seguinte, essa intervenção cultural que acontece na comunidade já traz um avanço fora do comum, né? Sim, porque com certeza. Existe essa relação interna, né, da própria Vila Pagã com a comunidade, mas a gente pôde observar também que os visitantes, né, os visitantes de outras cidades, de outros países, inclusive de outros países, né, você me mostrou, eles tanto vêm beber na fonte, quanto também chegam com novas informações. Sim, com certeza é uma troca constante, tanto nossa com a comunidade, nossa com os visitantes. A gente é um grupo muito aberto a sugestões e está sempre aprendendo, né? O paganismo é isso, é a diversidade, você conhecer a diversidade, você respeitar a diversidade. Então a gente tem um intercâmbio com a comunidade que vai nos visitar durante os eventos, a gente tem aquele acolhimento e tem os visitantes também que sempre vêm somar, né? Vêm conhecer essa nossa espiritualidade, particularmente é um atrativo que chama bastante, porque ela é uma espiritualidade autóctone, né? Ao redor do mundo. De novo. É uma espiritualidade... O paganismo piaga é uma espiritualidade autóctone, ou seja, ela só é encontrada aqui no Piauí, porque surgiu aqui como uma forma de reformulação dos nossos conhecimentos ancestrais, né? A gente ao redor do mundo tem vários tipos de paganismo. Os gregos lá têm o seu helenismo, que é onde eles cultuam os deuses gregos. Os russos têm os Rodnoveri, que é o paganismo onde eles celebram os deuses russos. Os romanos têm os cultos Deorum. Na Europa a gente vê muito Wicca. Então aqui no Piauí o nosso é chamado de paganismo piaga ou piaganismo, que quer dizer tradição politeísta do Piauí. Então a gente celebra tanto deuses estrangeiros como deuses nativos, né? A exemplo da Senhora da Carnaúba, que é o guardiã das nossas matas, o mestre Babaçu. E antes de existir a Vila Pagã, existia uma certa dificuldade de conhecimento, inclusive, já que vocês promovem estudos lá, que também quero que você fale dessa questão dos estudos, mas assim, vocês tinham que cultuar, quando eu digo vocês, né, as pessoas que adotam essa prática, as pessoas que buscam essa espiritualidade, né? Vocês tinham que praticar momentos e rituais de fora
numa época que não fazia o menor sentido aqui no estado do Piauí, como, por exemplo, estar cultuando algo que não tinha nada a ver com o clima quente, que é o clima que nós chamamos aqui de BR-Obró, e vocês estarem cultuando, por exemplo, o quê? Primavera, o inverno chuvoso. Inverno né? chuvoso, né? E aí houve uma adaptação, isso é permitido? Sim, inclusive é um dos princípios do paganismo, é você entrar em sintonia, em harmonia com a natureza. Depende da sua natureza, né? Cada bioma tem a sua natureza, então não adianta eu pegar como modelo um paganismo europeu e querer trazer para o Piauí, onde a gente tem particularidades climáticas, particularidades culturais, né? E temos que fazer essa adaptação. Então a gente elaborou um ritual próprio, um sistema próprio, um calendário próprio, para estar se sintonizando com essas passagens de estações, né? Por exemplo, nós estamos gravando esse programa Cena Aberta no meio, né, de fevereiro desse ano, de 2016. O que vem logo dos próximos dias, de repente nos próximos meses? O que está previsto? Meses. O que está previsto no calendário? Ao longo do ano a gente celebra 8 festivais. O primeiro é em dezembro, quando chegam as chuvas, né? A chuva vem trazendo a vida para o pessoal que mora no sertão. Então começa tudo com a chegada das chuvas. Em dezembro, depois em janeiro, fevereiro, a gente tem a festa das luzes, né? As luzes são os grãos que vão se plantar para que você tenha o seu alimento. Vem justamente com fertilização. Essa festa que a gente está mostrando, que você me mandou o vídeo, é exatamente o quê? A festa das luzes, né? É o tempo de plantar. Então a festa das luzes você celebra o tempo de plantar. Quando chegam as chuvas mais fortes, fertilizam a terra, então já está pronto para plantar. Então é bem sintonizado com a natureza do nosso bioma, né? E o próximo? O próximo é a festa das flores, quando aquilo que você plantou vai estar florindo, no caso em março. Depois a festa da fertilidade, quando as flores se transformam em fruto, os animais... daqui a pouco você conta pra gente o restante do calendário, porque a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto conversando com Rafael Noleto aqui no programa Cena Aberta. Até já. Well, I have to say I was positively surprised by it. I always find it encouraging to see some effort like this from people to decentralize themselves from the kind of governments we have in the world these days. In this world where we have so much darkness and sickness at the moment, to go back to roots and just find healthy and sustainable ways of living. And yep, I'm liking it, and I'm looking forward to the next time we can visit the place and see how it has evolved since this point in time. É a primeira vez que eu tô aqui na Vila Pagã. Tá? É um lugar lindo e tem tudo para ficar ainda mais lindo. Foi uma surpresa enorme encontrar esse grupo neopagão aqui no Piauí, com esse culto voltado à ancestralidade da terra. Espero voltar outras vezes. Espero que isso aqui prospere ainda mais, a energia daqui é incrível. E eu acho que a gente tem que conhecer isso aqui, manter, ajudar. Enfim, foi uma grande alegria ter conhecido a Vila Pagã. Voltamos com o programa Cena Aberta e o assunto de hoje tem tudo a ver com espiritualidade. Eu estou conversando com o jornalista Rafael Noleto, ele que também coordena todo esse projeto voltado para a Vila Pagã. Bom, a gente falava dos festivais no bloco anterior. Sim. Paramos em março. Ao longo do ano a gente celebra duas estações. Em março, Festa das Flores. Duas estações, que é o período seco e o período úmido, né? Uhum. No período seco tem aquelas estações que eu lhe falei, e no período chuvoso a gente tem, ou no período seco a gente começa com a Festa do Sol, né? A colheita. A chegada do tempo quente, depois da Festa da Fertilidade, onde se colhe os frutos, depois você tem a Festa do Sol, chegada do período seco. Depois tem a festa dos grãos e da palha, quando a vegetação já está toda sequinha, né? É bem aquela relação no sentido figurado também do plantar para colher. Uhum. Isso para a vida da gente. E não só no sentido rural, né? O tempo de plantar não é só o tempo de plantar lá na terrinha a sua planta, mas você semear seus projetos, fazer recomeço. Então tem toda essa associação, né? Tanto do sentido físico como do sentido espiritual, né?
Ok. Olha, quando eu conheci você há uns anos atrás, não vou nem fazer as contas, você me trazia uns DVDs, né, de uns pequenos documentários que você fez, e um deles me chamou muita atenção, que fazia uma referência, me fazia lembrar uma obra literária, que é As Brumas de Avalon, uma obra literária que eu li várias vezes, e tinha aquela história da barca. Vamos fazer Esse documentário foi A Teia Pagã, ele foi produzido em 2011, né? Mostrava um pouco desse panorama do como é que estava naquela época a situação da espiritualidade pagã no Piauí, né? Mostrava geralmente as pessoas conectadas mais a espiritualidades estrangeiras, geralmente não faziam releituras e adaptações para suas realidades, né? Mas ao longo dos anos a gente percebeu uma evolução desse quadro, né? Hoje já tem mais pessoas que buscam essa espiritualidade, mas de forma mais consciente, né? Então, são as pessoas que elas buscam fazer as adaptações para a sua realidade. Por que eu fiz essa lembrança? Para as pessoas entenderem assim, você não chegou em 2013, escreveu o projeto e, olha, vou aproveitar, vou entrar cair de paraquedas aqui porque está na moda. Há um bom tempo você já vinha fazendo estudos voltados para essa espiritualidade mais incomum, né, para a gente aqui. E isso é muito legal, porque o fato de você acreditar no seu projeto, de acreditar que pode dar certo, de vivenciar isso, eu acho que é a mola mestra que faz com que tudo esteja dando certo. Com certeza, eu agradeço por todo o apoio que tenho recebido das pessoas que estão comigo nesse projeto, das pessoas que acreditam, que colaboram, inclusive sua também, que tem me ajudado desde o começo, né? E o que a gente tem que fazer é trabalhar mais para desenvolver e beneficiar não só o projeto em si, mas o que ele pode oferecer de bom para a comunidade e para o Piauí, né? Eu acho que um diferencial desse projeto é que ele é aberto para que as pessoas conheçam um pouco das suas raízes ancestrais, das raízes ancestrais do Piauí. Porque às vezes as pessoas querem pegar coisas que vêm de fora, o que não é demérito nenhum, mas sem antes conhecer um pouco da sua essência, um pouco da sua ancestralidade. Você conhecer e valorizar isso é um dos nossos princípios, né? Por isso que a gente acha tão importante fazer a divulgação dessa riqueza cultural que há no nosso estado, né? A riqueza arqueológica, a riqueza da nossa vegetação, a nossa riqueza climática. Então, são muitas coisas a se aprender nesse processo. E você, né? Tipo, nesse universo globalizado, às vezes você viaja fisicamente ou viaja pelas redes, né? Viaja ao mundo e não conhece a si mesmo. Com certeza, eu acho que a gente tem que fazer essa viagem para o nosso Vamos falar da nossa mais nova obra, sua, quero dizer. Nossa, do né? Piauí, não é? Vamos falar, então. Foi feita como uma forma de desbravar um pouco desse conhecimento tão rico que a gente tem no Piauí, né? Essa obra Caminhos, Piagas, Magia e Ancestralidade do Nordeste Brasileiro, fala um pouco sobre a nossa forma de encarar nossa relação com o bioma nativo, com os mitos locais, com a nossa vegetação, com o nosso conhecimento ancestral, né? Como trabalhar isso no dia a dia através da espiritualidade piaga, né? A espiritualidade piaga é uma espiritualidade politeísta, ou seja, a gente acredita em vários deuses, em várias faces divinas, e esses deuses são celebrados ao longo dos festivais, né? Quando você fala que linha piaga, linha das almas, linha do culto índio, linha dos encantados, isso quer dizer exatamente... São grupos de divindades ou de espíritos. Por exemplo, linha dos encantados, a gente encontraria que tipo de divindades ou que tipo de... No caso dos encantados, a gente tem o boto, né? É um mito comum na Amazônia, e outras divindades, como o curupira, são encantados que vivem nas matas, nos rios. Então a gente celebra, na espiritualidade piaga, duas correntes, a corrente da terra e a corrente colona. Na corrente da terra a gente tem 5 linhas, né? São panteões nativos. Então tem a linha do culto índio, são espíritos indígenas, a linha dos encantados, né? A linha dos deuses nativos, a linha das almas e a linha piaga, que são divindades nativas do Piauí. E já na linha colona, na corrente colona, a gente tem 15 panteões estrangeiros.
Então talvez a gente seja dos únicos Estrangeiros, grupos você fala, estrangeiros de culturas do exterior, fora do Piauí. Fora do Piauí, né? Exemplo, não necessariamente fora do país. Fora do país. Fora do Essas país, são fora do país. fora do país. São 15 panteões estrangeiros, né? Então a gente tem a linha romana, a linha russa, a linha grega, a linha helênica, são 15 panteões de fora. Então a gente tem um diferencial porque a gente mescla tanto a espiritualidade da terra, como não se fecha para o conhecimento que vem de fora. Porque o povo brasileiro, ele não se resume ao nativo, mas resume a essa mistura do negro, do branco, do índio, do europeu, né? E cada um que chegou aqui trouxe uma cultura somando, diferente. né? Então, a gente é um povo com essa característica de somar, de agregar. Então, não tem por que a gente se fechar para esse conhecimento que vem agregar mais valor ao nosso culto, né? À nossa vida. Olha, eu nossa observo, cultura. aqui na TV Assembleia, você sabe que tem o programa Lendas e Histórias, que sempre traz algumas lendas bem conhecidas também do público, de uma maneira geral. E aí eu vejo, assim, muitos... Eu chamo divindades? Todos? Encantados, divindades, tá. A gente vê muitos deles que são muito próprios do nosso folclore, do folclore brasileiro, aquilo que a gente estuda mesmo na escola, né? Vai lá, dia do folclore, aquela coisa toda, como o próprio curupira, o caipora. Cabeça de cuia. A diferença está na abordagem, né? Porque quando você aborda ele como um mito, uma lenda, você está tratando ele como uma coisa de ficção. No nosso caso, a gente busca compreender um pouco do simbolismo daquela lenda, o que ela vem nos ensinar e trabalha um pouco da egrégora, né? Da egrégora, da energia daquela figura. Egrégora. Egrégora é a energia daquela figura, né? O simbolismo, o conjunto de significados que Essa formam palavra é linda, né? aquela figura. Muito, cada muito divindade bonito. dessa, por exemplo, o Piá Galado, que é esse aqui da minha camisa, né? Ele foi representado em vários sítios rupestres do Piauí, em Valença do Piauí, Serra da Capivara e esse pelos aqui, nossos ancestrais. pelos nossos ancestrais, que a gente chama de piagas, né? Os antigos piagas. E ela representa justamente o guardião dessa sabedoria ancestral, né? Que com as suas asas ele pode alçar voos e olhar as coisas sobre uma perspectiva mais ampla. Então ele vem nos guiar por esse caminho de busca pela nossas raízes ancestrais. Né? E tem uma... como que eu poderia dizer? Por exemplo, no Olimpo, vou fazer assim, uma relação assim, bem distante, né? Você tem lá o deus dos deuses, né? Zeus, né? Zeus, né? Ele que comanda lá o fuzuê todo, né? Tem essa relação... de divindades centrais. De divindades centrais, de subordinação, não sei se seria essa a palavra correta, mas assim, de escalas, de graus. Existe isso? Existe a questão, os deuses, eles estão acima na hierarquia, né? Depois vem os encantados, depois vem as almas. E algumas figuras, elas se sobressaem porque elas apresentam uma conexão maior com o simbolismo da espiritualidade da terra. No caso, o Piá Galado é uma divindade central no paganismo piaga, juntamente com a Senhora da Carnaúba e o Mestre Babaçu. Então tem divindades que elas acabam se sobressaindo porque a gente ao longo do ano trabalha mais com elas, estão mais próximos do nosso bioma, né? Da nossa realidade. E um elemento que eu vi bem diferente aqui, a gente conhece runas, né? A gente já né? Runas são oráculos. Oráculos. Né? Vocês têm alguns oráculos que são muito próprios, você remete à questão das runas, que são as pedrinhas, mas tem um simbolismo muito próprio dessa espiritualidade. A gente trabalha com os recursos do nosso bioma, no caso pedras, madeiras e símbolos que foram deixados pelos nossos ancestrais, né, nas paredes rupestres. Então, a gente usa esses símbolos como forma de nos conectarmos às divindades e recebermos as mensagens que eles nos trazem. Ok. E alguns elementos, só para a gente concluir, são também, têm relação com elementos já bastante conhecidos, como, por exemplo, eu citei um agora, a Roda da Fortuna. Você faz uma referência à questão do tarô, que tem essa carta Roda da Fortuna. Sim. Você acha que... Quer dizer, você acha não, você pode realmente explicar isso para a gente, que se quem pode explicar é você, né? Que essa relação com alguns outros oráculos, justamente pela chegada das outras culturas,
por essa mistura? Acho que também porque a gente tem um conceito chamado de inconsciente coletivo, né? Ou seja, povos diferentes, afastados, eles têm semelhanças nas suas mitologias, nas suas práticas, então acho que isso é uma coisa que vem de dentro para fora, de fora para dentro e soma tudo e acaba tendo essa reconstrução. Então você pode dizimar todo um povo, matar sua cultura e aquilo pode ressurgir anos depois por conta desse inconsciente coletivo, né? A gente acredita nisso. Você sabe que daqui a alguns dias, ou quem sabe, alguns anos, alguns dias, você volta de novo, né? Com certeza. Mas só para concluir mesmo, gente, olha só, esse livro do Rafael está sendo vendido exclusivamente pela internet. Pela internet, pelo site do Clube dos Autores, né? Basta buscar lá no Google Caminhos Piagas. Aparecendo aqui no vídeo, para quem está acompanhando o nosso programa. Lembrando que tem encantamentos, tem cânticos. Tem de tudo poções um pouco, né? mágicas também, essas receitas coisas. mágicas, benzimentos, que é algo típico da nossa tradição, né? Ok. Então tem muito conhecimento para ser explorado ainda. Certo. Eu queria também agradecer a camisa que ele trouxe aqui, muito legal. Também está à venda? Está à venda lá na loja da Vila Pagã, né? Lá tem a Maravilha. loja, você pode encontrar de tudo um pouco. Poções mágicas, camisas. Então é bem... Qual é a poção mais procurada lá? Me conta. Lá uma das mais procuradas é a poção da prosperidade, né? Que é Todo mundo quer ser porque nesse período de crise, principalmente, né? E também para reforçar também a parte amorosa, né? Abrir os caminhos do amor. Então todo mundo quer ser feliz E ter dinheiro. rico, né? Obrigada por ter vindo, Muito viu? obrigado pelo convite. Estamos sempre abertos às portas da Vila. Para os que quiserem visitar também, é só entrar em contato pela fanpage da Vila, pelo site. Estamos sempre abertos para receber. E use muito a poção da prosperidade, viu? Com certeza. Para dar tudo certo. Bom, essa edição do programa Cena Aberta fica por aqui. Você já sabe, tem Cena Aberta toda sexta às 9 da noite, tem Cena Aberta aos sábados e também na fanpage dos nossos programas culturais. Eu vejo você no próximo encontro. Até lá!